Shalom, Laila Tov. Agora são 1h46, né? Isso, do dia 17 e do dia 10 do lune solar. Eu ia não fazer nada, sabe? Eu ia dar um tempo. Mas eu não posso, porque nós estamos pertinho, embora eu sei que a maioria de vocês não tem essa crença, não creem nisso, né? Vocês acham que nós ainda temos muito tempo pela frente, né? Vocês acham que tem que fazer uma faculdade, vocês acham que tem que fazer dinheiro, vocês acham que tem que arrumar emprego. Tudo bem, o mundo inteiro acha isso. Mas isso não é verdade. Então, eu estou aqui fazendo a parte 5 do Mudança Radical. Tá? Eu acho melhor assim, porque nós vamos poder estar passando, né, aquilo que nós estamos passando hoje. Eu não ia fazer nada porque eu realmente fiquei indignado, vocês querem saber, né? Indignado de ver que, como sempre, mas tudo bem. A verdade é que isso só vai fazendo com que eu perceba que a cada dia que passa existem menos pessoas que irão herdar. Não estou dizendo que eu vá, mas eu estou vendo que muito menos do que a gente imagina irão herdar, né, o que o Pai tem a nos oferecer. É uma pena, mas fazer o quê, né? Vocês, a grande maioria já tem um conhecimento de muita coisa, então na realidade faltaria apenas colocar em prática. No último eu falei a respeito da fé, né? Se você não tiver fé que o Pai te deu, não aquela fé que você acha que tem, porque o homem não tem fé, o homem tem maldade. Se você recebeu a fé do Pai e você está aí, sabe, tipo, não, mas ninguém sabe o dia, é porque você ainda não sabe, entendeu? É porque você ainda está na Bavel. Você ainda está, mesmo que você não frequente, as suas raízes ainda estão lá dentro. Até quando você vai esperar? Ou você acha que o Pai vai te dar de chance para que você possa, né, tentar fazer parte do seu reino? Vamos ao estudo de hoje. Bom, então iniciando o nosso estudo de hoje, eu quero, na
avisar, né, que isso não é para todos, mas sim para a grande maioria. Ok? Como eu disse, né, no início, eu não ia fazer nenhum tipo de estudo hoje, mas eu desliguei o computador, eu fui jantar, depois eu fui assistir um filme com a minha esposa, muito bom. O filme chamava-se, escrevi aqui em algum canto, Atos de Violência. Pelo nome assim você pode até achar que é algo banal, porque a violência se tornou banal. Mas na realidade, né, não é banal. Na realidade, é uma demonstração do que nós estamos vivendo, né? Porque só mesmo aqueles que não têm nada, né, na cabeça, não tem nada, sei lá, não sabem de nada, né, estão aí, ó Deus dará realmente, né, desculpa que eu estou aqui arrumando o som. Bom, é que sabem ou não sabem o que está acontecendo na nossa volta. Eu tenho observado que muita gente não sabe, não tem nem ideia do que está se passando. Muita gente parece que não, o Pai não permite, né, que enxergue. Isso é uma verdade, isso está escrito na palavra. Mas vamos lá. O primeiro texto, né, que nós colocamos nesse vídeo diz assim, né? Está contido lá em Mateus capítulo 24. Perdão, eu estou meio... está muito quente aqui. Em Mateus 24, 12 ao 13, que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será liberto. Observe, meus irmãos, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Isso é uma coisa, esse texto, todo mundo fala nele. Por todas as igrejas onde eu fui pastor, onde eu fui presbítero, onde eu fui ancião, sempre falaram nesse texto. E esse texto sempre foi visto do lado contrário, né, do que deveria. Porque na verdade aqui o Mashiach, né, é claro que com as palavras do Pai, né, como ele sempre diz, eu faço questão, né, inclusive esse texto eu já falei muito sobre ele, vários textos que nós vamos estar aqui hoje utilizando, são textos que eu já falei muito a respeito. Mas, como dizia Shaul, né, importa agora que comece tudo de novo, né? Para ver se alguns restam. Porque a cada dia que passa a gente percebe que as pessoas estão regredindo, outras estão caindo e outras necessitam de levar uns tapas para ver se acorda. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será liberto. Observe, meus irmãos, a iniquidade é o quê? A iniquidade é tudo que é contrário à lei de Yahweh. Observem que é claro que é um teatro muito grande, né? Nós vemos o Trump lá nos Estados Unidos agora com a Bíblia, né? Em todo local que ele vai, ele lê um trecho da Bíblia, sendo que eu mesmo, né, postei uma notícia que quando ele foi assumir o governo, né, dos Estados Unidos, ele não queria jurar com a mão sobre a Bíblia, mas sim sobre um livro que ele escreveu. Agora ele está lá, né, falando da Bíblia. Nós temos aqui também o Bolsonaro. Tudo bem, eu acho que o Bolsonaro é melhor do que a corja que estava aí. Mas ele é um maçom. A esposa dele, né, se diz pastora, se diz, enfim, né? Tem um trabalho na igreja evangélica, né? Mas tudo bem, é melhor do que o comunismo, é melhor do que a desmoralização da sociedade, da família, de tudo aquilo que é bom. Mas essa hipocrisia, juntando com toda a iniquidade que nós vemos por aí, né? Com o aumento dos crimes, com o aumento de tudo, né, que é errado, que o Mashiach disse, né? O amor de muitos esfriará. Isso não ocorre por acaso, isso é proposital, isso faz parte do plano do nosso Pai. Tá? Por quê? Porque se nós continuássemos, né, a viver como vivíamos antes de conhecermos a verdade, nós seríamos presas fáceis, né? E seríamos mortos rapidamente. O próprio Mashiach, 2000 anos atrás, ele disse que nós fôssemos astutos como a serpente, mas inofensivos como uma pomba. O que ele quis dizer com isso? Que de nós não partisse nenhuma agressão que não fosse necessária. Porque se nós formos astutos, não formos idiotas, trouxas, babacas, né, que vão crer em qualquer coisa ou vamos nos entregar, né, à concupiscência, com certeza isso irá nos levar a sermos ovelhinhas no meio de lobos. Eu já disse várias vezes, né, na palavra está escrito ovelhas, porque ovelha é o bicho mais burro que existe, né? E eles ainda têm coragem de adulterar escrevendo que o cara que é pastor mesmo, se uma ovelha se perde, se desgarra, ele larga. Se ele está com 100 ovelhas, ele larga 99 ali e vai buscar uma que está desgarrada. Se ele fizer isso e ele encontrar aquela uma, quando ele voltar ele tem uma, né? Por que vocês acham que o pastor andava com cajado? Então, com o aumento, vocês veem, por exemplo, um exemplo grande, essas eleições agora. Eu tenho observado que o povo decente, não o povo que é a favor, né, da putaria, né, desculpe a palavra, mas é isso mesmo, né? Esse povo não tem mais jeito, né? Esse povo está completamente cego, esse povo são mundanos,
da pior espécie, né? Estavam aí há 16 anos no poder. Não digo só aqueles que estavam lá em cima, aqueles que também mantiveram eles lá em cima, né, com seus votos. São pessoas que não têm o mínimo, né, de vergonha na cara, são pessoas que não têm o mínimo de educação, são pessoas que não têm o mínimo de nada. Né, elas são, sabe, aquilo que estão fazendo na USP, por exemplo, eu considero aquilo barbárie, né? Imagina, alunos de uma faculdade como a USP, que sempre foi uma das melhores faculdades do Brasil, onde era muito difícil entrar, agora estão cagando e mijando dentro da faculdade, no meio de todo mundo, andando pelado. Então, essa confusão toda, que é a iniquidade imperando, faria com que o amor de muitos esfriasse. Eu citei o filme aqui, vejam, ontem nós assistimos um que chamava-se Covil de Ladrões. Bom filme, tá? Quem não assistiu, assista, porque ele é um filme de ação, mas bem diferente. Parece que ele foi lançado esse ano. E esse Atos de Violência, que foi lançado esse ano, que é um filme bastante interessante, né? Conta a história de 3 irmãos, né? E a esposa de um e a irmã dos 3, né? Que ia se casar com um rapaz que não era da família. Assistam, né? Se quiserem. É bom. Tem no YouTube, é só baixar. Então vejam. Aquilo ali é um retrato do que está acontecendo. Claro que ali eles mostram um tipo, né, de acontecimento, um tipo de ação que está ocorrendo. Eles não mostram o todo. Mas aquilo ali já é o bastante para a gente ter uma ideia, né, do que se passa na cabeça do ser humano. A cada dia apodrece mais rápido. Então, com tudo isso, quem quer justiça, quem quer seguir, né, a justiça, quem quer a família, quem quer os bons frutos, né, como diz, né, os frutos do Espírito em seu coração, quem quer realmente poder amar alguém, quem quer realmente poder, enfim, conviver com alguém, não digo só com uma esposa, com um marido, ou seja, né? Não, conviver com alguém, eu quero dizer, numa sociedade. Realmente chega no momento em que você, por um lado, filmes como estes, ou filmes muito piores que já vi, né, assim, com muita, vamos dizer, com muita agressividade, né, com muita cena de morte, de roubo, enfim, são feitos justamente, né, para fazer com que a sociedade fique amortecida. Porque hoje, quando a gente vê, por exemplo, a gente vê uma notícia, né, no YouTube, por exemplo, aí que nem essa que ocorreu agora essa semana, a água inundando a Arábia, né? Se alguns anos atrás, alguns não, né? Vários anos atrás, eu visse um vídeo daquele, eu com certeza iria ficar assim, nossa. Né? Mas hoje, devido a tudo que a gente vê acontecer na rua, tudo que a gente ouve falar, tudo que a gente escuta de notícia, os filmes que eles fazem, realmente nos levam a um estado de letargia. Isso é o Pai agindo, né? Porque tudo que acontece é ou não permitido pelo Pai. E o Pai não permite apenas o bem.
Nós temos que lembrar que o próprio Pai diz: eu crio o bem e eu crio o mal. Então, nós não podemos estar aqui achando, né, que o homem é um tadinho na mão de alguma coisa chamada Rassatã. Não, Rassatã é cada homem com a sua cabeça. Então o que acontece? No momento em que a gente esfria com relação às pessoas, eu não sei se você já chegou nesse ponto, mas eu já cheguei. A gente começa a não ter mais compaixão por ninguém. Porque ninguém tem compaixão pela gente. E aí nós começamos a perceber que quando Mashiach falava da grande perseguição, da grande aflição, nós temos que estar prontos para não ter piedade. Ou iremos morrer no primeiro dia, no segundo dia, né? Então, o Mashiach quis dizer que por se multiplicar a iniquidade no mundo inteiro, desde o cinema até a realidade, isso fez e fará com que nós nos tornemos cada vez mais frios. Não que não tenhamos amor ao Pai e àqueles que exclusivamente vivem para fazer a vontade dele, mas há aqueles que vivem para alimentar o ódio, para alimentar a iniquidade, para alimentar a sua avareza, sabe, tudo isso que a gente está vendo em volta da gente, que nós podemos ter certeza de que é centenas de vezes pior do que era Sodoma e Gomorra, né? Nós estamos vendo que o que eles estão fazendo é justamente isso, né? Transformando muito além do que era Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, como eu espero que todos saibam, né? Porque eu já vi que tem gente que nunca leu a palavra e se diz cristão, se diz que tem Techuvá, né? Que nem eu sinceramente, eu já estou brigando e deletando e bloqueando qualquer pessoa que chegar em mim e falar Iaohu, sabe? Y-A-O-H-U-H. Aqueles que falam Shaloaim, sabe? Que escrevem amém com N no final, achando que não significa Amon. Enfim, não quero mais papo com essa gente. E eu vou explicar por quê. Um sujeito me chamou para mim, veio conversar comigo, isso essa semana. E eu troquei ideias com ele, e claro, como eu sempre digo, todo aquele que chega até mim ou até minha esposa, nós consideramos alguém enviado pelo Pai. Isso aconteceu minutos depois eu ter quebrado o maior pau com uns 3 ou 4 e algo. Né? Aí eu falei com ele, eu peguei, eu ofereci o pacto, né, com os 10 vídeos. Ele, por favor, eu quero estudar. Eu passei para ele. Aí viu, né, aquele material todo que eu tinha passado para ele, com os links e tudo. Aí esse sujeito virou para mim e disse assim: sabe, eu tenho uma queda por você. Eu disse: uma queda por mim? Como assim? Então, você é casado? Eu falei: claro que sou. O pai me deu uma princesa linda e que caminha ao meu lado. E essa pessoa disse assim: bom, tudo bem, mas se um dia você precisar de um macho, me chama que eu tô afim de você.
Na hora, né, claro, se ele estivesse na minha frente, eu tinha estourado a cara dele, né? Mas, ao contrário do que seria minha reação natural, eu disse a ele: vai estudar, fulano. E fechei o bate-papo. Contei pra Eliane, a gente ficou horrorizado. Falei: é mesmo? Eu falei: é. Não sei se o cara é homossexual ou não, mas pra encher o saco. Aí depois de horas, eu abri de novo o meu Facebook e tinha lá, né, ele falando alguma coisa pra mim. Eu peguei e abri só pra ver. Ele escreveu assim: pô, fala só uma vez corretamente o nome do nosso pai, Yaoru. Me deseja um Shalom. Eu nem respondi, né? E a partir dali, eu já vinha com o saco cheio disso desde 2005 ou 2006. Quando começou essa barbaridade, né? Quando começou, inclusive na época eu era presbítero da Igreja de Deus, e um presbítero lá de Santa Catarina entrou nessa, com aquele tal do Luiz Cláudio ou Luiz Ricardo, não me lembro bem, que foi quem trouxe essa novidade para o Brasil. E inclusive o cara sumiu porque até a polícia, como é que chama? A Interpol estava atrás dele. Ele era um maior safado. Então, mas eu estava tentando, né, explicar para muita gente aí, passei muito estudo para pessoas que vêm com esse papo de que conhece o hebraico arcaico. Sabe? Aí a partir desse momento eu disse para mim mesmo: eu vou começar uma guerra com esse povo. E desde então eu venho deletando, eu venho xingando e eu venho rogando ao Pai que faça justiça com eles. Eu nunca fui político, eu nunca discuti política. Mas é claro que eu estava vendo tudo que acontecia, porque eu leio o tempo todo notícias, eu estou o tempo todo antenado no mundo inteiro, né? Pode-se dizer que até pouco tempo atrás, muito mais no mundo do que no Brasil. Eu tinha assim uma impressão de que o Brasil seria um dos últimos países a ser afetado. Mas de repente, né, com esse movimento do Bolsonaro, eu nem fui votar, não tenho nem no título. Aliás, eu até tenho, mas é de São Paulo e não vale aqui ainda, porque eu não fui lá para trocar e eu pago R$4 e pouco de multa e acabou. Não corro o risco de estar no meio de confusão com esses caras, sabe? E eu sou pavio curto, mas também sou velho. Né? Na minha vida inteira eu entrei em muita briga, até dentro da igreja. Mas eu sei que hoje, né, vamos dizer, a minha capacidade física já não é a mesma. Mas eu sou maluco bastante para pular em cima do sujeito e... Bom, deixa pra lá. Então o que acontece? Tudo isso, o pai sabia que assim seria, porque ele escreveu assim, no seu plano. Isso faria com que nós fôssemos nos tornando, a cada dia, mais frios, a cada dia mais astutos como a serpente.
ao mesmo tempo que Ele, por intermédio do seu Espírito e de sua palavra, à medida que você fosse caminhando, à medida que você fosse aprendendo, Ele iria plantando no teu coração os 7 frutos do Espírito. Mas observe, Shaul disse assim: quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Veja, enquanto depender de você. O próprio Mashiach disse: se alguém lhe der um tapa na face direita, lhe dê a esquerda. Não foi? Só que ele não disse o que aconteceria após o segundo tapa. E o Mashiach não era um cara de deixar barato. Nós sabemos disso. Basta você ver a passagem onde ele entrou no templo para derrubar toda a feira lá dos fariseus, que vendiam. E ele diz: transformando a casa de meu pai em comércio. Imagina hoje, o que ele iria dizer. Aliás, o que ele vai fazer, quando chegar. Então, para que nós possamos fugir, porque ele falou, que nós seríamos atormentados, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos mortos por todos. Inclusive, ele até cita que os maiores inimigos do homem são a própria família. O que dirá então daqueles que não são sua família, Então, tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que nós estamos aprendendo, que nós estamos passando, leva realmente as pessoas a entenderem o que vai acontecer e estarem prontas. O Pai é tão incrível, porque quando o Mashiach, nós vamos até ler um pouquinho para frente, que quando ele disse para a pessoa comprar uma espada, eu entendi o recado. E desde então, isso já vai fazer uns 7 anos ou mais. Praticamente a tribulação toda, desde 2011, janeiro, com a guerra da Síria começando. Essa guerra que está até hoje, eu venho tentando conseguir uma arma, porque eu não vou permitir que faça mal à minha esposa e eu não vou deixar me matar à toa. Eu quero perseverar até o fim. Tudo bem que o fim é quando nós morremos, se eu morrer agora, eu pelo menos acho que perseverei até agora. Se o Pai não entender assim, o Pai é soberano sobre tudo e sobre mim também. E eu não vou lamentar, nem vou blasfemar contra Ele se eu não for um dos escolhidos. Assim como todo o resto do povo vai fazer. Inclusive os evangélicos, os sionistas, enfim, porque eles esperam outra coisa, já vão estar falando que o Trump é o Messias, só porque deu Jerusalém, Yerushalayim. Então, meus irmãos, isso é um preparo para que nós não tenhamos, do jeito que nós éramos, Por exemplo, eu briguei muito na minha vida, muito mesmo. E poucas vezes levei mais socos, porque na verdade quando a gente briga a gente dá e toma, mas sempre eu dei muito mais, Então o Pai já vem preparando desde moleque.
Tem pessoas que vêm com esse papinho, né, de que é vegetariano, de que não briga. Vai morar na Índia, né? Vai adorar vaca. Então, esse texto quer dizer isso. Que chegaria um momento em que a loucura, veja, a loucura que está ficando no mundo inteiro, nunca houve. Eu estava ouvindo um repórter, acho que da Suíça ou Suécia, que eles estavam justamente comentando, né, da Polônia, né, que o povo está lá querendo derrubar o governo para colocar a extrema direita, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos já está, o Brasil agora, enfim. Nós vemos, por exemplo, que o governo do Putin, né, que eu acho assim um dos governos melhores que existe, ele consegue manter o povo dentro da linha sem ser um ditador, sem ser um fascista, sem ser nada disso. Entendem? É claro que isso vai ter um fim ruim, né? Porque o homem não pode governar o homem. A própria palavra diz, né, que o homem governa sobre os homens para o próprio mal dele e dos homens, né? Então, logo logo nós teremos realmente um rei que não virá diferente, né? Ele virá como um rei. Um rei é monarquia, mas a monarquia, da forma que vai ser essa, da forma que a Bíblia mostra, nós vamos ter uma ditadura. Porque se ele disser A, vai ter que ser A, se ele disser B, vai ter que ser B. Né? Haja visto que está escrito que a nação que não subir até Jerusalém para adorar Yahu e participar da festa dos tabernáculos será castigada. Não irá chover nas suas terras. Quer dizer, são nações iníquas, né? Não são do povo Yashuru, claro. Mas vamos continuar. Aí nós vemos lá, ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. O que é um homem herege? Um homem herege é uma pessoa que tem acesso à verdade, é uma pessoa que estudou a verdade, é uma pessoa que tem argumentos, assim vamos dizer, corretos no sentido de entendimento, até, como eu sempre digo, é só estudar que você vai conhecer, mas conhecer é uma coisa, interpretar corretamente é outra. Então o homem herege seria aquele que depois de conhecer a verdade se opusesse a ela. A gente se opor à mentira é uma obrigação nossa, né? Agora, se a gente se opõe à verdade, então nós somos heréticos, nós estamos praticando heresia, né? Isso nós encontramos em Teitos, né? A carta a Tito, no capítulo 3, versículo 10, escrito pelo Ravino Shaul. Também o Ravino Shaul, né, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: ele dando os conselhos de como ele deveria agir, né, porque ele manda ele lá por ordem, né? O povo não entende isso, né? O povo quer libertinagem, o povo não entende que o Pai quer a santidade. E essa santidade significa justiça, santidade significa andar correto. Então ele diz assim, na carta, né, a segunda carta a Timóteo, que ensines a palavra, instes a tempo
e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Bom, as pessoas têm a mania de achar que longanimidade significa bondade, significa, sabe, aqueles que chegam em você, amado. Isso para mim é viado. Porque eles não têm nem amor, o Pai não deu amor a eles. E o ser humano não nasce com amor. Isso que o ser humano tem é outra coisa, não é amor. O amor só vem do Pai. O Pai é amor. Então, o que Shaul está dizendo aqui? Que ele ensinasse a palavra como a palavra é. Que ele estivesse ensinando ela a tempo e fora de tempo, ou seja, estivesse sempre, né, falando para aquelas pessoas que foram chamadas, que estavam ali reunidas, falando da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. E ele diz: redarguas, repreendas, exortes. Né? Por quê? No mundo de hoje, que é imundo, e quase o tempo todo que o ser humano não existe, que a única porcaria que tem aqui é o ser humano, as pessoas acham que serem redarguidas, serem repreendidas, exortadas a não fazerem alguma coisa, elas acham assim que é uma coisa que não pode ser feita. Ou seja, elas acham que se nós chegarmos em alguém e dissermos fulano, isso é errado. Eles vão dizer: não pode julgar. Sabe? E o pior é que eles acham mesmo, porque eles não têm capacidade de entender o que é justiça, o que é que o Pai faz, o que é que tem que ser feito. Entendem? Então fica bem complicado. Observe o que Shaul também diz, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, né, nós sabemos que os coríntios eram irmãos, né, eram pessoas que estavam em diáspora das tribos do norte, né, alguns também das tribos do sul, mas que era um povo muito complicado, porque Corinto era uma cidade complicada, né, era uma cidade muito próspera, era uma cidade onde chegavam navios de toda parte, tinha muito prostíbulo, existia muitas deusas, né, que tinham então as seguidoras, as sacerdotes que praticavam sexo, né, assim como um ritual. Eram verdadeiras prostitutas, né, que raspavam a cabeça, inclusive. Né. Então, Shaul diz o seguinte, para vocês verem como a cristandade não sabe nada do que diz, sabe? Quando um cara chega para mim e diz assim: não, você está julgando, eu falo: claro. Mas como? Eu falei: claro, meu irmão. Ou você não é dos nossos? Veja só. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Mas não julgais vós os que estão dentro, mas julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Isso é separação, meus irmãos. O Pai mandou a gente ser kadosh. Kadosh significa separado, santificado para o Pai. Santificado não é, sabe, ter auréola, ter asinha. Santificado é ser justo. Santificado é praticar aquilo que o Pai manda.
sabe? Santificado é você ter a consciência que o Pai é soberano total sobre nós e de que nós não temos, sabe, assim, a menor chance, né, de estar com Ele, ou a menor chance de participar do milênio em corpo incorruptível, se nós não fizermos exatamente o que o Pai quer. Percebem? É complicado, mas é isso. Ramós, né? Eu gosto muito desse profeta, eu gosto muito do livro dele, né? Porque ele fala muito. Ele era um efraimita, né? Então eu acho muito legal mesmo, né? O que o Pai pediu para ele fazer, para que o povo visse, né? Por exemplo, ele se casou com uma prostituta, né? E os filhos dele eram todos de outros homens, né? E foi dando os nomes. Para quem conhece a história, eu não vou contar agora, que não vem ao caso, né? Mas para quem já leu, para quem conhece, para quem já estudou algum estudo, eu tenho pelo menos uns 5 sobre isso, sabe muito bem do que se trata. Para quem leu o Pacto, por exemplo, ele sabe exatamente por que disso, né? Então, Amós diz o seguinte, né? Que é completamente contrário ao que hoje nós vemos 99%, né, da humanidade buscando e pregando e achando que é o correto. Ele diz: porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, né, meus irmãos? Isso aqui é o quê? É divisão, não é união. O ecumenismo é um dos piores atos, né, praticados perante Yahu. Como que você pode se juntar, vamos dizer assim, né, com uma pessoa ou pessoas de outras religiões? Quer dizer, de outras não, de religiões, né? Porque não existe religião. O religare foi criado pelos homens, na busca, né, pelo divino, mas cegamente, né, não sabendo a verdade, não podendo saber, inclusive, né, o Pai escondendo, o Pai fazendo com que uma venda fosse colocada na vista de cada um tampa-ouvido em cada ouvido, porque ele não, escutando, ele não, como diz o Machia, né, para que a pessoa escutando não ouça, para que a pessoa olhando não veja, né? Isso é o Pai que faz isso, não é o inimigo, é o Pai. Não existe inimigo. O único inimigo que existe para nós somos nós mesmos. Então, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Claro que não. Sabe, muitas vezes a gente se apega a pessoas, né, que a gente vai estudando e tudo, mas chega um momento em que ou a gente faz o que o Pai quer, ou a gente pode acabar caindo junto com essa pessoa. Então nós temos que nos distanciar, temos que chegar na pessoa e dizer: olha, infelizmente, sabe, eu gosto de você, você é gente fina, mas não vou mais conversar contigo, não vou mais ter papo contigo, porque você crê numa coisa que é errada. Se eu deixar barato, se eu ficar quieto, aí é complicado. Sabe, eu tenho alguns amigos, né, por exemplo, um amigo que tocou comigo quando nós tínhamos 18 anos, a gente se conheceu aos 17, 18 anos, um pouquinho mais talvez, e ele é baterista, ele é esse amigo que eu falei que me manda muita música, aliás, que eu falei não para vocês, né, eu estava conversando com uma pessoa muito incrível de 18 anos, da qual eu comprei a placa. O pai
se você crê, mesmo quando as pessoas que estão ao seu lado te abandonam, ele não te abandona, não. Ele fez acontecer uma coisa que fez com que eu e esse garoto, eu digo garoto porque ele tem 18 anos, podia ser meu neto, fôssemos nos aproximando, conversando, etc, etc. E no fim nós conseguimos fazer um negócio lícito e possível para mim, devido a ele ter tido a compreensão da forma que eu vivo, da compreensão de que eu preciso daquela placa, de que ela está menos do que 1/3 do preço dela nova, não está quebrada nem nada, porque o rapaz também desenha, o rapaz também faz coisas, né? E ele comprou uma melhor, então ele está vendendo. Mas para mim vai ser perfeito. Então, eu hoje fiz um teste. Eu quis ver até que ponto, sabe? Porque eu me preocupo com cada irmão. Sabe? Quando eu começo a ver que o irmão começa a, sabe, sumir. A primeira coisa, né, que demonstra que uma pessoa vai tropeçar e cair de boca no chão é quando ela some, quando ela aparece menos. Claro que não é todo mundo, né, que é chamado para ir lá e lutar. Para isso existem os emissários. Tem muita gente que é chamada para ser ovelha, né, para ficar ali, tudo bem, mas não é isso, né, o que nós necessitamos. Porque nós necessitamos de um exército. Então, se uma pessoa diz para mim que crê que existe uma alma imortal, que existe um espírito dentro da gente, que existe o inferno, que vai para o céu, eu não posso andar com essa pessoa. Nós não temos nada em comum. Sabe, eu prefiro uma pessoa que nem tenha a Bíblia na casa dela, que não queira nem saber, do que alguém que se diz interessado, mas na verdade ele quer debater, porque ele continua crendo nas mentiras que ele aprendeu, ou na cristandade, ou no judaísmo, enfim, messianismo. Entendem? Porque se um mundano discorda de você, é normal, né? Como disse o Mashiach, não quero que, sabe, o próprio Shaul falou, eu não estou dizendo para vocês não andarem, né, com as pessoas assim, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Mas eu digo que não andeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, pratiquem esses atos. Acho que não precisa, né, você ter muito conhecimento para entender isso. Então é interessante, né, porque eu comecei a ir atrás de uma arma e não consegui ainda, né? Agora está entrando um presidente que vai, né? Como ele diz, quem tiver dinheiro vai comprar. Como nos Estados Unidos, no Texas, né, você chega na loja de armas, inclusive os Estados Unidos já estão querendo até abrir umas lojas aqui, né? Claro que eles não dão ponto sem nó, né? Mas, legal. Eu espero que isso ocorra rápido, né? E que não seja um preço, sabe, absurdamente caro, né? Porque senão realmente vai ser complicado, né? Porque só as pessoas de posses realmente vão ter armas.
E aí a coisa, né, vai ficar complicada. Mas o pai tem posto na minha mente, né, desde que eu conheci esse texto, olha que eu conheci esse texto nos anos 80, começo dos anos 80. Eu sempre observei e sempre disse, na perseguição você vai ter que se defender. Observe o texto. É uma Mashiach falando, né, aquilo que o pai lhe deu para falar. Ele diz assim, disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre-a. Está escrito pelo Dr. Luca, né? Ele era médico. Lucas, capítulo 22, versículo 36. Tá? Então, observe, meus irmãos, isso é uma coisa que é óbvia, né? Se você ler o contexto anterior disso, né, e posterior, você vai ver que ele está falando exatamente o que eu estou dizendo. Ele diz, quando eu vos enviei sem alforje, sem bolsa, sem não sei o que, faltou alguma coisa? Não. Ele diz, pois agora eu digo que quem tiver alforje, pegue o alforje, quem tiver a bolsa, que era o lugar que eles guardavam as moedas, né, quem tiver a bolsa, leve-a. E quem não tiver uma espada, se for preciso, venha até a capa, né, aquela capa que eles usam em cima da vestimenta, né, aquela capa comprida, geralmente é quase até o chão, que até uma Mashiach tinha uma de um tecido só, né, não tinha nenhuma costura. E os romanos lá, né, esperando ele morrer, né, no madeiro, começaram a jogar, né, valendo a capa. Ele diz, venda a capa externa e compre, né? Então, veja só, ele está dizendo. Aí depois ele fala, né? Porque qualquer um que vos encontrar irá querer te matar, vão te jogar nas cadeias, vão fazer, enfim, vão te sacanear, sabe? Então, ele avisou. O que significa que nós não somos de paz. Ele mesmo disse, eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. E aí ele fala do pai contra o filho, do filho contra o pai, da mãe contra a filha contra a mãe, da sogra contra a nora contra a sogra, e assim por diante, né? Para demonstrar como seria nessa época, né, as pessoas, né, da própria família. Tá? Bom, novamente, Shaul. Eu sei que muitos desses textos vocês já me ouviram falar muitas vezes, mas é que eu acho que vocês não entenderam ainda. Porque se tivessem entendido, vocês não estariam todos os dias demonstrando. Veja, como eu disse no início, eu não estou falando da totalidade das pessoas, eu estou falando daqueles que assim agem. Infelizmente a maioria é assim, né? Então, como diz aqui Shaul, de modo nenhum, aliás, nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, para a iniquidade, não que nós viramos santinho, não pecamos mais, não temos pensamentos ruins, não, mas que nós estamos mortos. Por quê? Porque nós tivemos que morrer para renascer e para começar uma vida diferente, baseada nos ensinos contidos na palavra de nosso rumo, né? Então ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, por exemplo, se uma pessoa está estudando há um bom tempo, já tem conhecimento, né? Não estou falando de uma pessoa que chegou hoje, nem ontem.
mas sim uma pessoa que já tem compreensão, que o Pai está ajudando com o seu espírito, que ele está tendo entendimento, que ele está tendo, sabe, compreensão e está praticando o que está conhecendo. Com certeza, né, se ele viver ainda, né, no pecado, é porque ele não entendeu nada, né? Sabe, porque quando a gente começa a sair fora do pecado, o nosso pecado é matar, roubar, adulterar, estrupar, né? Então, à medida que você vai se limpando de alguns pecados, você vai vendo, né, como se diz, né, que o buraco é muito mais embaixo. Porque aí você começa a ficar mais seletivo, mais seletivo, mais seletivo. Veja que o próprio Mashiach demonstrou isso, né, no seu Sermão do Monte, quando ele disse, né, disseram para não adulterar? E todo mundo disse sim. Pois eu vos digo que qualquer um que olhar uma mulher desejando-a, já cometeu adultério. Se o cara não é casado, ele já cometeu fornicação. Romanos 6:2, escrevi agora. Aqui está aquele texto que eu disse para vocês agorinha, né? Que não é para que nós saímos brigando aí na rua, porque senão nós vamos viver brigando, né? Porque os religiosos, os mundanos, eles são tudo pervertidos, né? Eles têm uma aparência, né, de santidade, mas na verdade eles são perdidaços, né? Eles não conhecem, então eles não podem estar fazendo. Então Shaul admoesta forte, né? Ele diz assim, ó, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Não sente nem na mesma mesa para comer com uma figura dessa. Agora, é claro, se você, por exemplo, eu fui gerente de vendas, né, de uma empresa, isso nos anos... Foi logo que eu saí do Sistema de Jeová, acho que em 92, né? Onde na própria empresa tinha um refeitório. Então a gente sentava lá com os vendedores, com a secretária, com o dono, com todo mundo, né? E dávamos muita risada, né? E eu não via nada de mal nisso, porque o Mashiach também sentava com os pecadores. Né? Como ele mesmo disse, ele veio, né, trazer cura para aqueles que estão doentes, porque aquele que se acha são, eles não precisam, né? Ele acha que ele sabe tudo, né? Ele veio trazer consolo para aqueles que realmente sabem que são pecadores, para aqueles que realmente sabem que estão devendo muito, né, para a rua, enfim, né? Então ele diz que aquele que se diz irmão, mas que comete tudo isso, então com esse aí você nem coma, não sente-se na mesma mesa. E quando ele fala, porque se vocês fossem, que seria a continuação aqui, né, seria o contexto, ele diz que porque se fosse ser com todos que assim vivessem, então você teria que sair do mundo, né? Porque você vive nesse mundo. O Mashiach disse, não peço que os tire, apenas que os defenda. Observe, Shaul ainda, em 1 Coríntios 15:34, ele diz assim, vigiai, justamente não pequeis,
Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Yahoo. Digo isso para a vossa vergonha. Para a vergonha de quem? De quem ainda não tem o conhecimento de Yahoo. Entendem? A coisa é assim, meus irmãos. É uma coisa muito comum, né, principalmente para quem tem internet, hoje em dia praticamente todos têm, é que tem muito babaca na internet ensinando, são falsos profetas, né, estão ensinando coisas erradíssimas, né? Tem grupos inteiros aí que pregam até a bigamia, né? Tem outros que pregam a terra plana, tem outros que pregam que o Mashiach era negro. Nada contra os negros, eu sempre tive amigos negros. Eu não tenho o mínimo de preconceito por nenhuma cor de pessoas, por nenhuma pessoa por causa da cor ou por causa da nacionalidade. Não tenho. Agora, eu tenho todo o preconceito contra pessoas que se mostram, ou se chamam, ou se falam, ou se dizem irmãos, que se dizem do povo de Yahoo, mas com suas ações eles demonstram que eles não são. Então com esses realmente é complicado. Então Shaul diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que ele mesmo, né, ou um emissário do céu vos anuncie outro, né, ensino, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema esse professor, essa pessoa, esse emissário. Então observe, ele está falando, o primeiro que eu li é de Shaul, ele dizia que é o homem herege, né, depois de uma ou duas demonstrações, nem andei com eles. Isso é fácil, né? E aqui agora ele está dizendo que se alguém colocar um ensino que está fora da realidade, do contexto, do plano do nosso Pai, que é contido na palavra, que o próprio Mashiach disse que a verdade era a palavra, que seja anátema. Anátema significa destruído. Ok? Então veja, meus irmãos, a coisa é complicadíssima. Sabe, a gente tenta, né, fazer o máximo possível que a gente pode, porque nós não estamos fazendo para os homens, nós estamos fazendo para o próprio Pai. Mas o que acontece? As pessoas se chegam, nós temos como meta que todo aquele que vem até nós é o Pai que está enviando, não é isso? E aí, é como eu digo, todo aquele que chega em mim por causa de estudos, etc, eu recebo de braços abertos e o enxergo como alguém que faz parte do nosso povo. O povo de Ashuru, que é o povo de Yahoo. Agora, de repente essa pessoa escuta umas asneiras de alguma outra e despenca. Aí eu já percebo que essa pessoa não estava agindo corretamente perante mim, minha esposa. Por quê? Porque essa pessoa estava iludindo, né? Tudo bem que ela podia estar iludindo até si própria,
Mas uma pessoa que se ilude ou uma pessoa que ilude as pessoas não é coisa boa. Vocês têm que convir comigo. Então, eu ainda não sei, né, que tipo de decisão eu vou tomar após o ocorrido de hoje. É claro que vai ter muita gente assistindo que nem sabe o que ocorreu, né? Mas fica a lição do seguinte para essas pessoas: seja quem for, seu melhor amigo, sua esposa, seu filho, pisou na bola com você, ele não é digno de andar com você. Entendeu? Sabe, eu hoje me senti assim realmente um idiota. Porque, que nem agora são 6 horas e 2 minutos. Eu nem lembro a hora que eu falei no começo, que nós começamos, mas faz muito tempo. Por quê? Porque eu gravo um pedacinho, vou mixando, sabe? Eu vou fazendo uns pedacinhos para poder concluir o trabalho. E aí sim, vocês veem que eu estou até com a vista vermelha, porque esses últimos 3 dias eu consegui dormir à noite e passei um dia muito tranquilo, acordado, sem sono, né? Mas hoje eu dormi ontem à noite e acordei umas 6 horas da manhã, ou menos, um pouquinho talvez, não sei. Eu dei uma deitadinha à tarde, fiquei umas 2 horas dormindo, mas eu já estou ficando cansado, com sono, né? Mas eu não me importo com isso não, porque o que importa é estar falando da palavra, o que importa é estar exortando aqueles que merecem, o que importa é estar fazendo aquilo que o Pai quer que nós estejamos e não aquilo que os homens querem. O importante é a gente estar fazendo aquilo que o Pai quer e não aquilo que nós achamos. Entendem? Olha, meus irmãos, eu sou uma pessoa, isso a vida inteira eu fui assim, sem pavor. Então, muitas vezes na escola, primário, né? Dentro da sala de aula, às vezes, eu fui expulso no primeiro ano de uma escola particular, né, chamada Externato Friburgo, de franceses, que era pertinho da casa do meu pai, né? E eu fui expulso no primeiro ano. Por quê? Porque eu sempre me dediquei muito àquilo que eu faço. E então a professora perguntava para quem fosse na sala, fizesse alguma pergunta, se a criança demorasse meio segundo para responder, eu já falava. E ela me mandava para a diretoria e eu não ia. Eu ficava escondido, tinha um jardim lindo, era uma casa, várias casas, aliás, né? Hoje tem lá, acho que 5 torres, né, lindas, de prédios com piscinas, né, onde era essa escola. E dali eu fui para uma escola do governo, né, porque meu pai ele não acreditou, né, que eu estava sendo expulso do colégio que ele pagava, né. Então ele me chamou, esses cabelos ficam mudando lá. Então ele me chamou, né, e disse: olha, você agora vai estudar no colégio do estado. Eu falei: tá bom. E o colégio mais próximo que tinha do estado, ali da casa do meu pai, porque ali é um bairro
cheio de escolas particulares, mas muito poucas, né? Porque não tem pessoas que frequentavam naquela época a escola pública. Ali não tinha. Então tinham duas escolas públicas. Uma que ficava tipo 600 metros da casa do meu pai e outra que era tipo 5 vezes essa distância. E bem próximo dela existia uma favela. A favela do Buraco Quente. Quem é de São Paulo deve já ter ouvido falar. Fica ali atrás, né, do Brooklyn, onde hoje tem um Extra e depois ficava a favela, né? E eu fui lá estudar e realmente a grande maioria dos alunos eram da favela. E um dia eu tomei um pau, né, de um menino que eu sempre fui grande, né? Vocês podem ver as fotos antigas nossas aí. Nós, quando eu ia nas reuniões do presbítero ou mesmo dos anciãos, testemunho de Jeová, né? Eu sempre fui mais alto, né? Mais forte. E o pessoal lá, é claro, né? Um pessoal favelado, um pessoal muito mais assim, vamos dizer, arisco, né? E eu sei que eu acabei invocando com esse menino e nós dois saímos no pau e ele me levou num pátio onde tinha um campo de futebol de salão, de um lado ao outro dando. E ele batia mais ou menos aqui em mim, assim. O que eu fiz? Eu fiquei amigo desse menino. E ele me ensinou coisas que até hoje eu guardo. E a partir dali, eu estava no 2º ano. Eles me passaram no 2º ano, mas me expulsaram. A partir daquele momento, foi 1 mês, 2 depois que eu entrei lá, eu já estava brigando com o pessoal da 4ª série. E as pessoas não mexiam comigo. Esse é um preparo para um guerreiro. Então, nós temos que entender que nem disse o salmista, Davi, desde o útero o Pai já nos conhece. Mesmo que nós vivamos muitos anos longe dele, ou longe dos ideais dele, tudo que nós fizermos, com certeza o Pai colocou em seu plano. E obviamente, se você é um chamado, se você vai ser eleito, o que ele fez você fazer era uma preparação para que você pudesse ser, né, um servo de Yahu que seguisse a casa de Yahu e que seguisse o exército. Todo mundo fala, né, que o nosso pai é mau, né, porque quando ele deu a terra prometida, ele disse que não deixasse nada vivo lá, né, nem os animais. Que matasse desde a criança menor até o mais velho. Por quê? Pelo motivo que agora ele vai matar 2/3 da humanidade. Né? Porque nós estamos muito pior do que naqueles tempos, né? Então, alguém para servi-lo tem que ser um guerreiro. Ou então ou vai ser uma pessoa morta. Né? Todo dia nós recebemos notícia, né, por exemplo, dos muçulmanos, dos hindus, né, matando crente, cristão. E eles dizem que é a perseguição. Não. Aí é política. Não tem nada a ver com perseguição religiosa. E mais, né, por exemplo, se você vive num país muçulmano e você quer ser um cristãozinho, né, um filhote de papa,
você está querendo morrer, né, meu filho? Você não está sendo perseguido, você está num lugar onde não cabe um cara que se diz cristão, né? Um seguidor da invenção humana. Entendem? Então eu vou, sabe, estar meditando muito esses dias, porque eu sinceramente me senti assim. Falei, puxa vida, né? Porque eu ainda não paguei totalmente meu aluguel de 3 meses atrás. Tá? Nesse dia 10 já ia vencer o terceiro. Falta um pouco ainda de dia. E como o irmão Flávio, que está lá em Portugal, quando eu disse para ele dessa placa, ele falou assim, olha, eu mando 200 para você comprar a placa. Aí eu pedi para mais de 400 pessoas que eu tenho, não nesse telefone, mas no outro, que quebrou o vidro, no Zap. Inclusive eu estou trazendo aos pouquinhos para cá aqueles que eu perguntei se queriam continuar com os estudos, se queriam continuar recebendo todo dia as mensagens, eles disseram que sim. Os que disseram não eu já deletei, né? Teve muitos que disseram não. Aí é um problema dele, né? Ele escolheu o lado dele. E como disse o Mashiach, né? Quem não está ao meu lado é meu inimigo. E quem é meu inimigo não ajunta comigo, espalha. Né? E é assim que eu também penso, e é assim que eu, afinal de contas, o Mashiach é nosso exemplo. A cristandade, né, que idolatra o Jesus Cristo, pensando que ele é o Messias e não a criação de Constantino, mas na verdade uma criação do Simão o Mago, né? Eles são idólatras, né? Então, quer dizer, esse povo não tem chance. Esse povo não faz parte do povo Yeshua em diáspora pelo mundo todo, para cumprir a promessa feita para nosso Pai. Então é isso, meus irmãos, eu estou calmo, tá? Como eu estava dizendo, eu nunca guardo rancor. Eu posso te xingar, eu posso te bater, mas passou 10 minutos, 20 minutos, eu já estou disposto a perdoar, eu já estou disposto a nem lembrar o que aconteceu. Mas infelizmente as pessoas não são assim. Aquelas que dizem ser servos de Yahu, está cheio, né, de pessoas que não vivem assim, né? Elas falam que isso é bom, que tem que ser assim, mas elas não fazem isso. Eu sempre fiz isso, mesmo antes de conhecer a palavra. Então isso me deixa numa situação, né, muito louca. Por quê? Porque se eu tiver um pau contigo, discutir com você, porque nós temos ideias diferentes, sei lá, e de repente eu te encontrar na rua e te cumprimentar e tal, sabe? Eu sempre fui assim, com meus amigos, né, minha vida toda. E continuo sendo. Porque você guardar rancor não é só mal pelo fato de você ter rancor de uma pessoa, mas é muito pior para você. Porque você se mata. Em todos os sentidos. É que nem a inveja. É isso, meus irmãos. Eu espero que reflitam bem nisso que eu disse, porque nós já estamos chegando no momento da porta fechar, né? Logo, logo. Eu já estou me preparando. Veja bem, o Mashiach disse: leve o alforje, leve a bolsa e uma espada. Então, não é para você, na hora que
de você pensar o que eu vou levar. Vocês entendem? Já arruma uma mochilinha, já põe lá dentro as coisas básicas. Deixa lá no canto, porque você vai ter que sair correndo. Entende? Eu só quero dizer mais uma coisa. Se você se sente ofendido com o que eu digo, é fácil. Não assista mais vídeos meus. Se você se sente ofendido com o que eu falo, ou porque eu te admoestei, ou por uma coisa assim, é muito fácil. Você é imaturo. Você ainda não atingiu nenhum nível de conhecimento, entendimento e prática. Porque senão você saberia que a missão que eu tenho, como nós lemos o texto que foi enviado para Timóteo e para Tito, pelo Ravino Shaul, nós vemos claramente lá, né, que admoestar faz parte, puxar as orelhas faz parte. Se você ainda não é uma pessoa que, sabe, preparada para ser chamada a atenção e não se sentir mal, é porque você não pratica a lei, é porque você não é submisso ao Pai, é porque você é um rebelde e é porque você não sabe o que é ser disciplinado e o que é a disciplina. Bom, meus irmãos, eu vou parar aqui porque eu ainda quero mixar tudo isso e aí sim eu vou dormir e vou deixar renderizando. Ainda está com a placa velha, né? Eu vou pegar essa placa, acho que só na segunda ou terça, então vai demorar um bocado porque acabou ficando comprido isso tudo. Quem não entender o que eu quis dizer, não venha me chutar, porque se vier me chutar, vai ser chutado. Só. Eu não estou fazendo mais questão nenhuma de ter gente meu lado. Principalmente gente que comprovadamente demonstra que não está nem aí. Só se preocupa comigo quando quer alguma coisa. Então, para que eu vou querer, né? Um ser humano desse naipe do meu lado. Então, meus irmãos, que o Pai abençoe aqueles que tem que abençoar, que aqueles que são guerreiros, que aqueles que estão praticando, que aqueles que estão estudando, que aqueles que estão deixando o Pai moldar da forma que Ele deseja, tenham um ótimo dia. Eu devo acordar só de tarde. Estou muito cansado, porque eu acordei de manhã ontem. Como eu disse, eu dormi 3 dias durante a noite. Só que eu já estava deitado assistindo filme e geralmente até durmo vendo filme. Mas aí começou a vir na minha cabeça que eu tinha que exortar, que eu tinha que mostrar, que eu tinha que ensinar. Sendo ouvido por 1 ou por 1 milhão, não importa. Se um ouvir, está ótimo. Se nenhum ouvir, está ótimo também. Mas a minha parte eu fiz, e com certeza eu não fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu quero obedecer a meu Pai. Se você entra numa empresa e a sua função é X e você tem que trabalhar do jeito Y, vai lá e faz o contrário, sabe o que acontece? Você vai ser despedido. Assim é com o Pai. Se Ele lhe pede isso, aquilo, aquilo e aquilo, e você faz
assado, 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 você vai ser despedido. Se é que você um dia esteja empregado. Então é isso aí, meus irmãos e irmãs. Graças ao Eterno tem aí um punhadinho de gente que eu ainda creio que possa realmente estarem praticando, estarem conhecendo e estarem crescendo perante o Pai. Não a pessoa, mas o Pai o está glorificando, assim como fez Yahushua HaMashiach, homem. Shalom, meus irmãos. Fiquem na paz, aí depois a gente conversa.